Esta é uma aula de resolução de exercícios de mecânica vetorial para engenheiros utilizando o Ridley, a 12ª edição. O problema é o 2.60 da página 37, onde a gente vai determinar a intensidade e os ângulos, a direção da força resultante que atua sobre um suporte. Aí, observando a figura, nós vamos fazer as decomposições das forças através da utilização dos ângulos nos eixos x, y, z, encontrar as forças vetoriais, somá-las e encontrar os ângulos que estão pedindo aí. Esse problema é o 2.60, ele apresenta aqui um sistema engastado, tem um pino aqui, tá? O parafuso, e tem um pino, e desse pino saem dois cabos. Um cabo com uma tração F1 de 450 newtons e aqui um outro cabo com uma tração F2 de 600 newtons. Agora nós vamos ficar de olho tanto nos eixos, eixo X, no eixo Y e no eixo Z, que partem daqui de um ponto, de uma abertura, uma pequena abertura, aonde estão os cabos, conectados os cabos, tá? Esse ponto aqui, ele coincide com a origem do sistema XYZ. O que é essa origem? É o ponto 0, 0, 0. Tá bom? Nesse ponto 0, 0, de onde partem essas duas forças. Vamos a essa tração F1, esse cabo F1. Se você observar, tá? Existe aqui, entre o vetor F1, entre esse cabo F1, um ângulo aqui de 45 graus com o plano XZ, XY, ok? E aqui existe um traçado mais grosso, que eu vou reforçar aqui novamente de azul, tá? Existe um ângulo entre essa tração e esse eixo aqui de 45 graus. Isso vai significar que eu vou poder decompor essa força tanto no eixo Y quanto no eixo X e também no eixo Z. Ela poderá ter três componentes, tá bom? Então essa força F1, ela pode ser representada vetorialmente como o seu módulo F1, tá bom? Em módulo na direção do eixo X, aqui do eixo X. Eu vou ter que decompor ela aqui no plano XY, e aí ela vai virar essa componente aqui, que eu vou chamar ela de F1 no plano XY. E ela vai ser igual a F1 vezes o cosseno de 45 graus. A direção, se eu transformo isso em vetor, eu vou chamar um vetor E qualquer. Esse E aqui, ele está no plano X, Y. Tá bom? Por enquanto, não é esse o vetor que eu vou utilizar. Eu vou pegar esse vetor aqui, ó, ele não está na direção de X e nem de Y. E muito menos de Z. Então eu vou decompor esse vetor aqui nessa direção, e aí ele vai virar F1x. Tá bom? Então, além de você ter que decompor no plano XY, você vai ter que projetar ele no eixo X negativo. E ele vai virar F1 vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45. Ao projetá-lo no plano XY, eu vou ter que afastar o ângulo de 30 graus, projetá-lo lá no eixo X, e aí ele vai virar vezes o seno de 30 na direção do eixo X, só que o X negativo, que é isso aqui, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é apenas o F1x. É apenas o vetor F1 projetado no eixo X. Então, voltando, eu peguei o F1, projetei num plano, ele virou esse vetor aqui em azul, chamado de F1xy, que na verdade ele vai ser igual a F1 cosseno de 45 graus.
E agora, além de eu descer com ele no plano XY, eu vou projetar ele lá, para ele ser chamado de F1x. E aí ele vai virar isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é a projeção dele no plano XY, e essa aqui é a projeção dele no eixo X. Além disso, ele vai ter uma componente aqui também no eixo Y. Então, ele vai ser o F1 cosseno de 45, que é essa componente do vetor, e essa componente eu vou fazer a componente da componente aqui projetada no eixo Y. Então, quando eu fizer essa componente aqui no eixo Y, ele vai virar F1 cosseno de 45 vezes o cosseno de 30 graus. Vezes o cosseno de 30 graus. Projetado na direção de qual eixo? J. Então, ele vai ser chamado, essa componente F1, na direção de Y. Tá? Então, eu já determinei esse, estou determinando esse, e agora só falta determinar o último vetor, que é isso aqui projetado no eixo Z. Quando eu projeto ele no eixo Z, esse ângulo de 45 graus ele vai abrir até chegar em Z. Então vai ser simplesmente F1 vezes o seno de 45 graus na direção de cá. Está aí feito o vetor F1. Para mim encontrar esse vetor, o que eu preciso fazer? Substituir quem é F1, 450 newton, vezes o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30 graus, que é meio, vezes menos I, mais F1 é igual a quanto? 450 newton, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, na direção de J, mais o F1, 450 newton, vezes o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2 na direção de cá. E o resto aqui é a calculadora, não é isso? Beleza? Então, raiz de 2 sobre 2 dá 0,7 vezes meio, 0,35 vezes 450. Vai dar quanto essa continha na calculadora? Para me achar o meu vetor F1. Deu 159? Pode ser arredondado para 160? 159 newton na direção de X. Esse menos daqui vem para cá. 0,09? Então pode ser 159,1, ok? Newton no eixo X. E o menos vem para cá. Mais raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes 450. Esse aqui dá 0,86 vezes 0,7 vezes 450, aproximadamente 271 newton na direção de J. Raiz de 2 sobre 2 é 0,7 vezes 450, 300 e quanto? 315 newton na direção de cá. Então tá aí, eu determinei o primeiro vetor, tá? Se eu quero calcular resultante desses dois vetores, eu preciso ter o outro vetor também. O outro vetor, eu não tenho como achar ele, a não ser pelo sistema também de decomposição. Eu tenho a resultante e tenho os ângulos. Só que agora eu tenho esses dois ângulos aqui, tá? E a partir desses dois ângulos eu posso determinar a resultante através dos ângulos diretores. Eu sei que essa F2 aqui, vetorialmente, ela vai ser o seu módulo F2. No eixo X, eu vou pegar F2 e projetar no cosseno, tá?
Então é como se eu estivesse utilizando o cosseno de θx na direção de I. Isso aqui eu já estou utilizando os ângulos diretores, tá? Mais a F2 vezes o cosseno de θy na direção de J. E agora eu não sei esse ângulo aqui, ó, que ela vai fazer com o eixo Z. Mas eu vou chamá-lo de F2 vezes o cosseno de θz na direção de K. Então observe que eu não tenho esse ângulo aqui, que é esse ângulo que o vetor faz entre ele e o eixo Z. Tá bom? Bom, a F2 não está determinada ainda. Tá? Vou substituir os valores aqui. Aqui fica 600 vezes o cosseno de que ângulo? θx, 45 na direção de I. Vai preparando a calculadora aqui. Aqui fica 600 vezes o cosseno de θz, que é 60 graus na direção de J, mais 600 vezes o cosseno de θz, que eu não tenho na direção de K. Ok? Bom, F2 é igual a 600 vezes cosseno de 45. 424. 424 e... Vou colocar o Newton por enquanto não, tá? 600 vezes cosseno de 60. 300 J. Mais 600 vezes o cosseno de θz na direção de K. Agora veja bem, eu tenho essa fórmula aqui, para mim determinar o θz aqui, eu posso considerar que o módulo da F2, quem é o módulo da F2? 600. Isso aqui é igual a raiz quadrada de quem? De cada um desses aqui elevado ao quadrado. 424 ao quadrado, 300 ao quadrado, mais 600 cosseno de θz elevado ao quadrado. Tá bom? Então isso aqui vai ficar 600, que é igual a 424 elevado ao quadrado. Eu vou tirar essa raiz e deixar esse 600 ao quadrado aqui, tá? Então fica assim, ó. Pode ser assim? Beleza? Pode ser assim também. Então esse número aqui vai ter que ficar 36 mil? Ou 360 mil? 6 ao quadrado, 36. Com mais 4, 0, 360. 424 ao quadrado. 179.776. Sim. Muito bem. 300 ao quadrado. 90 mil. 600 ao quadrado. Hã? 360 mil. Vezes o cosseno ao quadrado de quem? De θz. Tá bom. Eu pego esse mais esse. Este mais este. Ou então faça isso, ó, 360 mil menos 90. mil sem colocar ponto, tá? 360 mil menos 90 mil. Não usa ponto. Menos 179.776. Sem usar ponto. 90 mil. 90.224. Que é igual a quanto? 360 mil? Cosseno de θz ao quadrado? Agora, este dividido por este. Este dividido por este é quanto? 0,25? Agora coloca a raiz dos dois lados e tira a raiz de 0,25 para você achar o cosseno de θz. Deu quanto? 0,5. Daqui eu acho o θz. Quem é o θz? É o shift cosseno
de 0,5 vai dar quantos graus? 60 graus. Então, esse vetor aqui, ó, ele pode ser escrito como cosseno de 60 aqui, não pode? Cosseno de 60 é igual a quanto? Meio, né? Tá aqui, ó. Aí é 0,05. Oi? Então, aqui vai virar 300. Então, logo a nossa F2, ela vai ser 424 e mais 300J, tá? Agora, esse K aqui nós temos que ter cuidado, tá? Veja que esse vetor está descendo para baixo, tá? Então, esse ângulo de 60 graus, na verdade, eu estou falando de um ângulo que tem que ser maior, equivalente a meio, só que maior do que 90 graus, tá? Então, isso significa que esse ângulo, essa projeção, ela é uma projeção em menos K, tá? Então, esse aqui vai ficar menos 300K. Tá aqui, eu acabei de encontrar, então, o vetor F2. Se eu quero a resultante vai ser igual a quem? A força resultante vai ser este mais este. Então eu vou pegar 159 mais 424. Tá aqui, ó. Este mais este. Então vamos lá. Faça este aqui menos este ali, para ver quanto que dá. Deu quanto? 424 menos 159. 0,9 Newton em X. Vamos para o próximo. 300 menos não, mais 271. 571. É mais. 571. Quanto? 571. 571 Newton na direção de J. Menos 300 mais 315. Dá quanto? 15 Newton na direção de K. E tá aí, ó, encontrada a força resultante. Fim de papo. O que são os ângulos diretores? São os ângulos que esse vetor vai fazer com os eixos X, Y e Z, respectivamente. Bom, por exemplo, essa força resultante que nós encontramos ali, ela tem uma componente de 264 unidades em X, 571 em Y e 15 ao longo de Z, respectivamente. Então, isso está gerando esse vetor aqui em vermelho no espaço. Tá bom? Esse vetor, automaticamente, ele pode ser transformado no vetor unitário, quando eu pego ele e divido pelo seu módulo. Então, esse vetor unitário U é pegar a força resultante e dividir pelo seu próprio módulo, o módulo de F resultante. Tá bom? Eu vou querer essa força resultante porque eu sei que todo vetor unitário ele tem um módulo igual a quanto? Igual a 1. Então, no final, eu vou pegar o módulo desse vetor unitário igual a 1. E eu sei também que todo vetor unitário, tá? Ele pode ser o cosseno de θ x na direção de y, ele pode ser o cosseno de θ y na direção de j, mais o cosseno de θ z na direção de k, correto? Então, o vetor unitário, ele é escrito vetorialmente assim. E o seu módulo, o módulo disso aqui é igual a 1. Tá bom? Então, o que acontece? Eu vou pegar a minha força resultante, 264,9i mais 571 na direção de J, mais 15 na direção de K. E eu vou dividir isso pelo módulo dele mesmo, que vai ser 264,9 elevado ao quadrado, mais 571 elevado ao quadrado, mais 15 elevado ao quadrado. Tá bom? Vamos tentar fazer isso aí, ó. 264,9 elevado ao quadrado. Faça aí.
Outra pessoa vai fazer 571. Ali. A primeira é 70 mil. Ok, mais 626.041. mais esse valor, 326.041. Ok? Mais 15 ao quadrado, 225. Deu quanto? Agora tira a raiz disso aí, por favor. Então, aqui embaixo deu o número 629. Eu vou pegar esse 264,9, dividir por 629. Na direção de I, 571, dividido por 629. Na direção de J, mais 15, dividido por 629 na direção de K. Logo, o meu vetor unitário vai ser igual. Vou apagar isso aqui por enquanto. Quem é o nosso vetor unitário? Este aqui? 0,48i. Ok. Este aqui? 0,91j. Este aqui? 0,02k. Muito bem. Eu sei que esse vetor é esse número, mas também ele pode ser quem? Cosseno de θx na direção de I, mais cosseno de θy na direção de J, mais o cosseno de θz na direção de quem? De K. Então, essa coisa aqui é igual a essa coisa aqui. Eu não posso pegar qualquer termo e associar com o termo de lá. Mas eu posso pegar os vetores que estão na direção de x e associar os que estão na direção de x, porque eles são denominados linearmente independentes, pela ordem linear. Então, eu posso dizer que 0,42 é igual a cosseno de θx. E também, isso aqui é na direção de x. Na direção de y, 0,91 é igual a quem? É o cosseno de θy. E na direção de z, estou dizendo que 0,02 é igual ao cosseno de quem? Cosseno de θz. Muito bem. Então, quem é o θx? Vai ser o arco cosseno de 0,42. Então, você vai apertar a tecla Shift, tecla cosseno, e o número 0,42. Vírgula 16 graus. Muito bem, já achei um dos ângulos. Esse é o ângulo que essa força faz com qual eixo? X. Então tá aqui, ó. Esse ângulo aqui é 65,16 graus que a força faz com o eixo X. Ok? Vamos para o θy. Eu vou pegar Shift, cosseno de 0,91. Oi? 4,49 grau. Ok. Esse 24,49 é o ângulo que esse vetor faz com qual eixo? O eixo Y. Então está aqui, 24,5 graus, arredondando. Tá bom? E por fim, o θz vai ser Shift, cosseno de 0,02. Quanto? 88,85 graus. Então está aqui. Então ele vai fazer um ângulo daqui para cá, ó, de quantos graus? 88,85 graus, aproximadamente. Arredondando, deixando ali só 88. Tá certo? Esses são os três ângulos diretores que o meu vetor F, a resultante daquelas duas trações, vão fazer com os eixos X, Y e Z, respectivamente.